Estamos de volta. Gente do céu, deu um pane aqui, travou tudo e foi uma loucura. Mas parece que agora está fluindo, fiz umas mudanças aqui, parece que vai andar, né? Ontem tivemos uma live bem tranquila, né? Mas eu acredito que agora vai tudo se ajeitar, ok? Gente, vamos juntar o povo de novo aí, né? Sejam todos vocês bem-vindos. Agora está aqui também a nossa querida Dri Melo, que não estava nem ainda agora, não tinha visto ela, mas está aqui agora. Seja bem-vinda, querida. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos juntar todo mundo aqui na nossa live hoje. Eu sou o Pastor Luiz, tenho muita alegria de estar com você aqui hoje. Terça-feira, dia 18 de julho de 2017, são 23 horas, 1 minuto em São Paulo. Frio pra chuchu, 8 graus, aqui na região onde que eu estou, 8 graus. Acredito que vai ser aquela madrugada medonha de frio. Eu estava conversando, né, contando aqui alguns assuntos, desenvolvendo um texto da Palavra de Deus, nem sei em que ponto que parou, né? Mas a gente vai estar continuando aí e tentando falar um pouco, né, de cada coisa. Obrigado, meu querido, é um prazer nosso de aprender um pouquinho mais. Então a gente se junta aqui para aprender um pouquinho mais, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e assim a gente vai trocando informação, vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não podemos esquecer que o profeta Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conhecer o Senhor é uma atividade contínua, diária, de todos os dias em nossa vida. Ele disse isso em Oséias 6, versículo 3, tá ok? É mesmo, me fala aí, Dri, como é que tá em Minas aí? Quantos graus tá aí? Aqui na Zona Leste, mulher, tá 8. Quanto é que tá aí em Minas? Dá um salve pra gente ter uma ideia, né, do frio que tá aí. Pra gente se localizar, né, ter uma noção de como o negócio tá. Marina conseguiu entrar aqui de volta. Ela disse também que estava travando, estava muito ruim. Depois você fala aí, Marina, como é que está a transmissão, se está mais solta agora, se está fluindo, né? Eu percebo no Facebook ela mais solta, né? Na página do Face. Eu fico com as duas páginas aqui abertas, melhor, duas, né? Se eu fizer assim vai ficar 4. Duas páginas abertas. Então eu consigo ver o que eu estou transmitindo e o que está indo para o ar. Mas aí, quando está tudo indo bem, né, a gente fica preocupado, mas às vezes quando começa a ficar umas telas esquisitas no Facebook, a gente não sabe como é que está chegando para todo mundo. Ok, vamos então, falando aqui de mais algumas coisas, vamos fazer aqui o nosso bate-papo. Eu vou tentar voltar para o texto, né, não sei até onde vocês me ouviram o que eu estava falando, mas vamos tentar voltar aqui para as informations que estávamos dando. Me diga aí, diga como é que foi seu dia, me conte alguma coisa, me pergunte aí de repente se tiver alguma questão que você gostaria que a gente pudesse criar aqui um fórum de discussão, né, aqui no nosso programa. Muito frio, pensei que aqui fosse melhor de temperatura. Você está no meio do país, né, no meio do país, as pessoas pensam que já vai ser muito calor, mas não é, calor mesmo é só no Nordeste. À noite o frio estrala aqui, mas aqui tá 10 graus, lá tá 10, aqui tá 8, então você tem uma ideia, né? Miguel Faustino, seja bem-vindo, querido, aqui à nossa programação. Este é o Igreja Viva e nós estamos aqui diariamente a partir das 10 horas da noite. Vamos tentar desenvolver um texto aqui, né? É ruim ter que falar tudo de novo que já disse, né? Mas a gente vai falando aqui, vai colocando aqui as informações para que vocês ouvindo, aí vocês criem a expectativa de formular uma pergunta dentro do que estamos falando, né? Que vai ficar muito bom, fica muito interessante. Eu estava falando sobre onde está o seu olhar, né? Onde está o seu olhar, aonde você está focado, o que é que está acontecendo, né? E eu estava desenvolvendo a ideia de que
nós temos que estar preocupados aonde estamos olhando, né? E o que estamos olhando. Porque isso faz toda a diferença, né, na nossa vida espiritual. Quando estamos olhando de maneira focada e na coisa certa, a gente vai ter muito bom êxito, né? Quando não, a gente vai ter grandes problemas. Deixa eu ver o que o Ricardo está falando aqui. Aqui está bem a transmissão, pastor. Aqui o Luiz Ricardo, da Fernanda. Todo dia está com esse trabalho. Sim, estamos aqui todo dia. O Ricardão conheço lá da nossa sede. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui diariamente, Ricardo. Sempre depois das 10, né? Porque a gente quer juntar aqui os amigos e irmãos. E tem muita gente que só tem liberdade de estar numa situação como essa, né? Depois das 10. Para os nossos compromissos, igreja, culto, né? Trabalho. Então a gente se junta essa hora porque eu acredito que ela é bem conveniente, né? Para a gente poder estar junto e fazer um bate-papo, enfim. Transmissão ótima, ele está em Guarulhos, muito legal, seja bem-vindo, Luiz Carlos Rodrigues de Mello, seja bem-vindo. É um prazer ter todos vocês aqui. Para quem não sabe, esse aqui é o nosso Igreja Viva. E estamos então aqui falando sobre onde está o seu olhar, né? Então, eu estava dizendo que, por exemplo, né, do ladrão na cruz. Né? O ladrão na cruz teve um olhar muito interessante, né? Enquanto todo mundo à volta, lá ao pé do Calvário, vendo o Cristo, né, sofrendo, todo ensanguentado, aquele flagelo, aquela situação tão complicada, né? Ele ali, totalmente oferecido em sacrifício pela humanidade, ainda que na época ninguém entendia isso, mas um ladrão do lado dele teve uma visão diferente, teve um olhar diferente e viu ele como rei, né, coroado em glória. E aí ele faz aquela pergunta, né? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Então, a gente vai ver ao longo das Escrituras muitas pessoas que tiveram as suas vidas mudadas porque tiveram um olhar diferenciado, porque se aperceberam de algumas coisas e isso trouxe uma grande mudança para a vida, né? Tem muita gente na Bíblia que tinha tudo para olhar errado, tinha tudo para ficar no descrédito, mas tomou a atitude certa, se focou, olhou direito, percebeu o que tinha que perceber e alcançou a vitória. Então nós temos que ter essa percepção e essa preocupação, né, de estarmos olhando e olhando certo, né, olharmos com os olhos fitos, né, focados no nosso autor e consumador da nossa fé. Eu acho tão interessante esse negócio de olhar, porque a gente se depara com pessoas, né, que dizem assim: eu estou muito desmotivado, eu vou largar a caminhada cristã, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou deixar tudo para trás e vou viver uma outra vida. E é inevitável, né? A gente se pergunta, ou para si mesmo, né, ou para a pessoa, a gente se pergunta, né, será que você está olhando certo? Será que você está focando mesmo certo? Porque a partir do momento que eu quero desistir, então o Cristo me decepcionou. Então o Cristo não é perfeito. Então o Cristo não está me suprindo. Eu não estou acreditando que Ele é o que diz ser. Então, quando eu falo em desistir, eu só posso estar dizendo isso. Porque é incabível que uma situação, uma pessoa, uma circunstância me traga um mal e eu transporte isso para a obra de Cristo. Eu diga, não, olha, eu vou largar tudo. Por quê? Porque eu estou desmotivado. Porque fulano me magoou. Porque aconteceu isso. Mas o Cristo, o Senhor Jesus, fez tudo perfeito. A obra que Ele tinha que fazer para me alcançar, Ele fez. O sangue que Ele tinha que verter puro para me comprar, Ele derramou. Não tem por que eu ter esse tipo de atitude. Então a pergunta que fica é: aonde está o seu olhar? Para onde você está olhando? Onde você está focando realmente as coisas, né? Então, Satanás, ele sabe muito bem disso. E sabendo disso, o que ele mais põe diante das pessoas é que as pessoas vejam o que ele quer mostrar.
O diabo é muito malandro, ele quer que as pessoas vejam o que ele quer mostrar. Olha que coisa interessante. E ele vai mostrar o quê? Olha, ele vai mostrar o mundo, que é o que ele tem para mostrar, né? Porque ele domina o sistema, né? O sistema de governabilidade, de ação no mundo, ele domina. Ele é, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4, ele é o Deus desse século. Então ele vai mostrar. Ele vai mostrar para as pessoas o que as pessoas querem ver. E se o olhar espiritual não houver, se o olhar de discernimento pelas escrituras não houver, ele vai olhar o que Satanás está mostrando, vai se interessar, vai se empolgar e vai se envolver. Então o negócio é muito complicado e a gente tem que ter uma postura diferenciada para tudo isso. Ok. Se tiver tudo ok aí na transmissão, tá? Você dá aí o seu alô pra gente poder saber que tá tudo ok, que você está recebendo aí bem a transmissão. Eu estou vendo aqui que tá tudo fluindo, mas se tiver algumas intempéries aí, você dá um alô, tá? E outra coisa que eu queria avisar para todos vocês, você que de repente tem um evento, né, acontecendo na sua igreja, alguma coisa está rolando e você gostaria de divulgar, a nossa live também vai ter este propósito, tá? De divulgar aqui alguns trabalhos de algumas igrejas que você está fazendo, uma festividade. Então você nos dá aí todas as informações e a gente vai projetar aqui essa divulgação. Então torna-se uma via muito bacana, né? Porque não fica só eu aqui falando, mas a gente também transmite aquilo que você está desenvolvendo, projetando, trabalhando para que aconteça em torno de algumas pessoas, né? Em torno do corpo de Cristo, enfim. Então, você manda para nós aí, em Santo André, o Marcos disse que, o Marco disse que está 100%. Puxa, que bacana. Transmissão ótima, vendo aqui em Minas, ó. É isso que é bacana, né, da internet, né? A pessoa está em Minas, no Nordeste, estiver no outro lado do planeta, né, no outro continente. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Que mais? Bom, eu vou tomar uma aguinha, tá? Daqui a pouquinho, então, eu volto com vocês. Glória a Deus, estamos de volta aqui com Igreja Viva, aqui diretamente ao vivo pelo Facebook, com você e com a sua participação, aqui, escrevendo, né? Eu vou aqui falando, você vai escrevendo, né? E a gente vai tocando aqui o barco desse momento de comunhão e irmandade, né? Uma benção a gente juntar um monte de gente aqui em torno de uma meditação, uma ministração da parte de Deus, onde Deus, pela sua palavra, né, está sempre disposto a falar conosco, né? Não podemos esquecer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração.
Então você veja que é uma palavra que penetra no mais profundo do ser. E aí, qualquer um pode ser alcançado por essa palavra, pode ser transformado, pode ser impactado, pode ter, né, uma visão diferenciada, porque a palavra de Deus é poderosíssima, né? Ela nos dá toda a instrução e toda a base para a gente ter uma vida cristã solidificada, agradarmos a Deus e sermos realmente uma bênção nas suas mãos. A gente precisa caprichar, né? Precisa caprichar. Já que é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Já que é para transmitir um negócio bom, vamos transmitir, né? Vamos melhorar aqui também, as nossas aqui, para a gente ficar bem no centro da câmera. Enfim, se é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Temos que ter este princípio. Já que é para fazer, vamos fazer para a glória do Senhor. Já que estamos falando desse assunto, deixa eu já emendar. Quando você for fazer algo para o reino de Deus, tenha em mente Jeremias 48:10, que está escrito lá que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, fraudulentamente, de qualquer maneira, sem zelo, né? Então a gente tem que ter uma preocupação de fazer e fazer bem feito, né? Então, naquilo que você se propor a fazer, faça com excelência, dê o seu melhor. A palavra de Deus diz que tudo que você vier a fazer, faça-o conforme as tuas forças. E então a gente tem que empregar, né, a nossa melhor condição, o nosso melhor intelecto e fazer com criatividade. E fazer para as pessoas serem abençoadas, para as pessoas serem alcançadas, fazer para que Deus, né, em primeiro lugar, seja glorificado. A gente quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória do Senhor. Então, esse que é o nosso princípio, né? Vamos seguir aqui, então. Vamos falar aqui um pouquinho desse texto, esse texto que é tão rico, tão maravilhoso, né? Um texto maravilhoso, onde a gente pode estar aqui tirando muitos ensinos dele, né? Quando a gente vai para a carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, nós encontramos ali que ele vai dizer, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, quando a gente lê esse texto, a gente precisa tirar essa lição para a nossa vida prática, né? Para a nossa vida cristã prática, né? As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Poderosa para quê? Para a destruição de fortalezas ou sofismas. Existem muitas vezes pensamentos que querem tomar conta de nós. E o apóstolo Paulo ensina que nós temos que levar esses pensamentos cativo à obediência a Cristo. Então nós não temos que pegar um pensamento mau que está vindo na nossa mente e alimentarmos ele. E ficarmos ali fervendo ele. Não. A gente tem que ter discernimento para falar, opa, peraí, esse pensamento aí é mau. Deixa eu levar ele cativo. E aí no nome de Cristo você leva ele cativo, você prende ele. E aí você pode exercer a obediência a Cristo. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo, preso, todo entendimento à obediência a Cristo. Então é nós que somos os portadores de levar esta informação e de levar ela da melhor maneira. Agora, para isso, nós primeiros temos que ser tratados, né? A gente nunca pode esquecer que antes de eu ser bênção para o outro, eu tenho que ser bênção para mim. Antes de Deus me usar para o outro, Ele tem que primeiro fazer em mim. Tudo primeiro começa em nós. A transformação, a mudança, a libertação, tudo começa primeiro em nós. Quando eu estiver pronto nesses aspectos, estou pronto para o outro. Estou pronto para aquilo que Deus quer fazer. Aí a gente consegue cumprir propósito, a gente consegue ser instrumento na mão de Deus. Mas para isso tem que primeiro acontecer em mim e acontecer em você. A gente vive numa época, né, que é meio ao contrário, né? Todo mundo quer
fazer, mas não foram tratados, não foram lapidados, não foram ajustados. Tem muitos vasos que não estão acabados, que não secou direito, que não foi bem moldado, mas já quer estar em atividade. Então, tudo na vida tem um tempo, uma maneira de ser feita, uma forma de como aquilo se desenvolve, aquilo acontece. E a gente não pode pular etapa, tem que fazer cada coisa no seu tempo. E aí a gente passa a ser um instrumento na mão de Deus, porque estamos capacitados por Ele para fazer. Mas para isso a gente vai gastar tempo também para que Ele molde em nós primeiro, né? Você não pode ser um vaso de bênção para o outro se você ainda não foi trabalhado para ser, né? Então, quando Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, o 4 e o 5, né? Tem um texto que eu coloquei aqui, que eu quero citar para vocês, que diz assim: só podemos conhecer a Deus a partir de uma mudança em nós. Então, tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o dono dela, né? Nunca descobri, mas aí eu falo, né? Porque eu não sei quem é o dono que falou. Mas tem uma frase muito linda que diz assim, que a mudança traz mudança. E é uma frase pequena, mas de grande profundidade, porque quando você muda, aquilo traz uma mudança, né? A mudança traz mudança. E a gente sente isso quando a gente experimenta isso na forma prática, né, de ser. Então, só podemos então conhecer a Deus a partir de uma mudança em nós. E aí, quando você conhece a Deus a partir de uma mudança em você, aí você quer mostrar esse Deus para o outro. Aí você quer que o outro também tenha os olhos abertos. Aí você quer que o outro também seja liberto. Então vai acontecer, mas porque você experimentou. A gente não pode oferecer o que a gente não recebeu. A gente só pode oferecer o que a gente recebeu. E aí, a pergunta que fica, né? Onde está o seu olhar? E eu já falei, né? Lembrando que os olhos não enxergam, tá? Os olhos não enxergam. Quem enxerga é a mente, né? O entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá para a igreja de Éfeso, né? Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele vai dizer lá no capítulo 1, no verso 18 e 19, ele vai dizer que a sua oração para aquela igreja é que eles tivessem os olhos do entendimento aberto. Então veja que não é os olhos da face, do rosto, mas é os olhos do entendimento aberto. Para quê? Para compreender uma revelação que nos levará a um discernimento onde a gente alcança sabedoria. Eu quero ler esse texto é muito rico. Estou citando ele aqui, é lógico que ele está parafraseado, né? Não está todo aqui na sua íntegra, mas eu quero ler, porque ele é muito lindo esse texto. Então está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, né? Chegou. E ele diz, eu citei o 18, mas se a gente for ler antes, do 16, vai estar escrito lá assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, ele está dizendo que orava por aquela igreja e vai escrever o que é que ele orava pela igreja. E aí ele diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então, como é que vai chegar sabedoria e revelação? Aí ele vai dizer no 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então veja que oração tremenda, veja que oração espiritual, incrível, muito bem ajustada, né, na sua forma de colocar. E com toda a pontuação certa, né? Porque Paulo entendia que o melhor olhar, a melhor forma de ver clara e plena é aquele olhar que tem no entendimento. Por isso que eu falo muito, seja aqui na live, seja ao vivo, né? Quando estou pregando, quando estou ensinando, eu falo muito sobre termos uma metanoia, termos uma transformação de mente, uma mudança de mente. Porque a metanoia é que nos promove esse tipo de acontecimento que Paulo está falando aqui em Efésios. É a metanoia que vai provocar em mim eu
enxergar com entendimento e com discernimento e me apropriar desse benefício para receber revelação e sabedoria. Então, eu preciso ter uma metanoia, eu preciso ter uma transformação na minha mente. Quando você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você teve uma grande transformação no coração. O coração seu mudou. Ezequias capítulo 36, verso 26, ele diz lá que Deus, uma profecia, diz lá que Deus iria tirar o nosso coração de pedra e iria nos dar um coração de carne. Então perceba, se a gente tinha um coração de pedra é porque a gente era muito insensível, a gente não estava nem aí com o outro e nem aí com Deus. Então a gente tinha um coração assim, perverso. Aí ele diz que haveria um povo que receberia uma troca de coração. Deus iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ora, é este coração de carne que a gente consegue ter sentimento. A gente consegue amar o próximo, a gente consegue amar a Deus, tirando o coração de pedra. Agora, isso só aconteceu quando? Quando você se encontrou com Cristo. Quando você se encontrou com Cristo, houve uma transformação no seu coração. Seu coração, que era de pedra, virou um coração de carne. Deixa eu dar uma boa noite para essas pessoas maravilhosas que estão entrando aqui. Seja muito bem-vindo a Márcia, esposa do nosso querido pastor Márcio, a Rose, a Ju, o Alexandre Vaz, a Leila. Sejam todos vocês bem-vindos. Uma ótima noite, graça e paz do Senhor Jesus. E quando a gente teve essa mudança de coração, ela promoveu em nós um sentimento, né? Quando a gente passa a ter um coração de carne, né? Deixa o de pedra e tem o de carne, passou a ter um sentimento. Esse sentimento traz uma compreensão. Nossa, peraí. Jesus me amou primeiro? Jesus me amou enquanto ainda eu era pecador? Então a gente tem um sentimento. Esse sentimento vai nos levar a um constrangimento. A gente vai se sentir constrangido. Como é que ele me ama desse jeito, ao ponto de se dar por mim em sacrifício, e eu estou aqui sem sentir? Não, peraí, eu quero amá-lo também. Eu quero amar como ele me amou, porque eu não merecia esse amor, e ele me deu. Passou por cima de tudo e me trouxe esse sentimento, esse amor. Então, nosso coração é transformado. E aí, esse coração transformado se achega próximo a Deus. Mas não pode parar aí, porque existe uma coisa a mais, existe uma jornada a mais, existe um percorrer a mais. E aí é a segunda parte, onde o Espírito Santo, ao longo da nossa vida, depois que já conhecemos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo trabalha incansavelmente para transformar a nossa mente. Então a primeira mudança que a gente tem em transformação é o coração. Mas a segunda transformação que Deus trabalha, e o Espírito Santo incansavelmente trabalha, é para que a gente alcance uma transformação de mente, de entendimento. A transformação de entendimento vai promover em nós um outro nível de vida espiritual, um outro patamar de entendimento. A gente vai compreender as coisas de uma maneira muito mais eficaz, muito mais abrangente, muito mais abundante. A gente vai ter uma compreensão mais plena, por exemplo, do reino de Deus. A gente vai compreender coisas fantásticas. Quando a gente vai lendo as Escrituras com uma mente transformada, a gente vai vendo a grandeza de tudo que Deus fez, o que Ele é. A gente vai entrando em uma outra dimensão. Aí a gente começa a experimentar o que é crescer de fé em fé e crescer de glória em glória. Então a gente vai alcançando patamares elevados. E é isso que Deus quer, né? Que a gente cresça. Ou você gostaria de a vida inteira ter 5 anos de idade? É lógico que é legal, né? Você não tem boleto para pagar, você não tem preocupação, você não tem nada. Você quer brincar, correr, se divertir, e você tem um pai e uma mãe que te alimenta e cuida de tudo. Então a gente vê que aquele tempo é bom, mas não dá para ficar a vida inteira por 5 anos. Aí você cresce. Quando cresce, você sabe que tem que arcar com responsabilidades, com atividades, com compromissos. E isso é a vida.
Da mesma maneira é também no mundo espiritual. Assim como você precisa crescer na vida física, alcançar patamares, evoluir, crescer, se apaixonar, casar, ter filho, progredir, a vida espiritual também é assim. Quando você conhece a Cristo, você só começou uma nova coisa, que a Bíblia chama de novo nascimento. Você só começou uma nova etapa. E aí tem todo o projeto que você vai desenvolver e vai andar nela para alcançar vários patamares. E o Espírito Santo trabalha incansavelmente para você correr esta carreira. E a gente vê que muita gente está sentada, parada, esperando, sabe Deus o quê. Então a gente precisa parar para olhar. Rafael, seja bem-vindo, querido. Boa noite, pastor, assistindo aqui da Bahia. Puxa, que bacana. Olha, na Bahia, eu acredito que na Bahia não esteja tão frio como está aqui. Rafael, aqui na Zona Leste de São Paulo está fazendo 8 graus. Aí eu 11, que tá bom. Está fazendo 8 graus, né? Aí na Bahia eu acredito que não, porque na Bahia é um lugar do Nordeste, né? Está numa região mais alta. Eu acredito que esteja aí com uma temperatura muito mais gostosa, muito mais amena. Mas aqui, rapaz, tá um frio que não tem ideia. E aí é até bom, né? Porque todo mundo está em casa, todo mundo em casa vai para a internet, e na internet todo mundo então pode acessar aqui o nosso canal e participar aqui do Igreja Viva. É isso aí. Então, vocês têm alguma coisa que vocês de repente gostariam de se pronunciar, né? Porque senão eu fico aqui pregando. E eu às vezes também gosto de ter aqui este momento de mão dupla, né? Vai, mas também vem informação de vocês aí, de todas as coisas que vocês estão experimentando, vivendo, enfim. Eu tô aqui hoje com a minha princesa maravilhosa, minha bonecona, minha gatona. Ô pai, então eu vim falar se você sabe onde que tá aquela luz lá, por causa que tá muito escuro pra eu poder gravar. Deve estar guardada em algum lugar do passado. É que se eu olhar pra lá, daí eu vou... tá em algum lugar do passado. Olha só que coisa mais boa que o Rafael disse. 20 graus na Bahia. Meu irmão, fique muito feliz. Coisa boa, que coisa boa. Desfrute dos seus 20 graus, tá? Eu queria estar aí, hein? Isso é um privilégio. Isso aqui gosta muito de temperaturas quentes, né? Mas muito bom, que bom, graças a Deus. Divulga aí, Rafael, o nosso trabalho, que acontece de maneira diária aqui pelo Facebook. Estamos aqui diariamente, sempre depois das 10 horas da noite, com essa programação chamada Igreja Viva, onde a gente junta aqui os nossos queridos irmãos e amigos, a fim de nos reunirmos em torno da palavra de Cristo e aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você também que está aí participando desta live de hoje, né? Agora ou depois, compartilhe este vídeo lá na sua página, né? Você compartilhando, você vai estar ajudando com que mais pessoas tenham a visualização desse trabalho. E aí a gente vai engrossando aqui o time de pessoas que precisam às vezes ouvir uma palavra de Deus, precisam de um conselho, e nós não querendo ser melhor que ninguém, mas queremos estar aqui para ser útil na vida de quem precisar, para darmos um conselho de vida, um conselho que traga vitória, refrigério, gozo, cura, libertação, e a gente foi chamado para isso, para abençoar. Então, esperamos ter esta função realizada, né? Então, quando você divulga, você está ajudando a fazer o nosso trabalho crescer. Eu procuro fazer o melhor daqui, e você, quando divulga, está ampliando o nosso trabalho para que mais pessoas possam ser abençoadas, ok? Gente, eu vou tomar uma aguinha e daqui a pouquinho eu volto com vocês e com mais um Igreja Viva aqui no ar. Okay.
Glória a Deus! Muito bom estar com todos vocês aqui e a gente poder dar essas pausinhas para a gente tomar uma água, fazer uma correria e depois a gente poder voltar aqui para este momento de bate-papo. Ô Rafael, brigadão, querido. Gosto muito das suas ministrações, glória a Deus, que bom. Que Deus seja glorificado e exaltado por tudo isso, porque se temos alguma coisa, se recebemos alguma coisa, tudo isso devido ao seu grande amor para conosco e para Ele, né, que é Criador de todas as coisas, que é Senhor de tudo, a Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre, né? Somos muito gratos por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que Deus vai fazer. Acreditamos piamente em coisas fantásticas que Deus vai fazer em nossa vida e nos levará longe, né, para que possamos fazer o melhor para a sua glória, para o seu reino, a fim de alcançarmos o maior número de pessoas e levarmos esta verdade aqui, ó, essa verdade impactante que muda o ser humano, porque eu experimentei esta mudança, né? O Evangelho muda as pessoas, muda, transforma, coloca elas em uma outra situação muito diferente. E é isso que Jesus veio fazer, né? O que foi que Jesus veio fazer? Eu vim para que tenhais vida. E é uma vida pequena, medíocre, insignificante? Não. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E é isso que ele nos dá, né? Uma vida com abundância, uma vida verdadeira, uma vida satisfatória. Então vale demais a pena ter tudo isso. Ter realmente de Deus todo esse cuidado, esse carinho. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Quando a gente recebe esta vida, a gente tem que fazer alguma coisa em prol daqueles que precisam. Então, que possamos ser útil nesse aspecto, neste sentido. Vamos ver se tem mais alguém por aqui. Que de repente, nosso querido Jane está por aqui, entrando e chegando agora. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vocês estão quietinhos hoje aí, né? Todo mundo assim, falando de maneira bem resumida. É o frio? Será que o frio está congelando os dedos de vocês e vocês não estão conseguindo? Nem é assim, né? É aqui, né? Escreve aí alguma coisa para mim aí. Deixa eu saber aí o que é que você está experimentando, vivenciando, curtindo, aprendendo, crescendo. Diga para mim aí, ok? Eu espero, né? Até talvez o final dessa semana, ou começo da semana que vem, nós venhamos a transmitir as nossas lives, né, do Igreja Viva, que é esse trabalho noturno. Nós esperamos transmitir a semana que vem pelo YouTube também, tá? Estamos trabalhando aí para fazermos uma transmissão dupla, ao vivo e ao mesmo tempo, né? Transmitir aqui pelo Face e transmitir a mesma transmissão pelo YouTube. Apenas o chat de bate-papo, né, vai continuar aqui no Face, né? Aqui que as pessoas vão entrar, a gente vai conversar e vai trocar informação e responder perguntas aqui pelo Face. E lá no YouTube será apenas uma transmissão onde o vídeo será postado lá também, ok? Para quem não tem o canal do YouTube, né, eu posso colocar aqui para que você também conheça o nosso trabalho que é feito também no YouTube. Tem bastante vídeo lá, tem bastante coisa bem bacana e interessante que você pode assistir e pode também aprender muito e ser edificado, ok? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, né? Estamos então com este assunto, e fora esse assunto aqui de falar sobre onde está o seu olhar, aquele propósito continua, tá? Da gente poder estender aqui o estudo e a gente poder falar de assunto diversificado, né? Tem pessoas, olha que coisa interessante, tem pessoas que me conhecem, vamos dizer assim, me conhece pouco, e acha que eu só sei falar de escatologia. Não, pastor Luiz? Não, pastor Luiz, escatologia. Pastor Luiz, não, Apocalipse. Livro de Daniel? Pastor Luiz. Gente, eu não só vivo de escatologia não, né? A gente vive da palavra de Deus e a gente fala sobre educação cristã, a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre escatologia, a gente fala sobre qualquer uma outra doutrina, né? Seja ela soteriologia, eclesiologia, cristologia, teologia. Então, o nosso leque é diverso. Agora, eu tenho de longa data um trabalho, né,
que é um trabalho de Gênesis a Apocalipse, que é esse que você está vendo aí ao longo da programação. Eu tenho um trabalho onde nós fazemos de Gênesis a Apocalipse, onde eu ministro em 3 meses, uma vez por semana, no mínimo 2 horas de ministração, e eu ministro, então, contando de Gênesis a Apocalipse, todo o plano, né, que Deus trabalhou e projetou para enviar a Cristo e salvar o homem. E aí a gente entra no nosso período atual, que tempo que estamos vivendo, que é a igreja, e a gente avança também mais para frente no tempo do fim. O que é que vai acontecer mais para frente? Quais são as próximas etapas que Deus tem estabelecido de maneira profética? Então a gente fala de maneira abrangente, mas falamos de qualquer assunto que venhamos a ser convocado ou chamado para falar. Então a gente tem um leque de assuntos para dizer, né? Mas por ter gastado muito tempo em escatologia, as pessoas pensam que a gente só faz escatologia. Luiz, ele vai abrir lá no livro do Apocalipse. E não é, gente. A gente fala de qualquer assunto, né? Assuntos que o Espírito Santo posa no nosso coração para que a gente possa dividir, né? E aí todo mundo sai edificado, todo mundo sai agregado por aquela palavra. Então, o Espírito Santo está sempre pronto a nos falar por vários textos, de várias maneiras. Deus, está escrito lá em Hebreus 1:1, que Deus antigamente havia falado pelos pais, né, na época dos profetas, falou pelos profetas, né, lá nos pais, lá na época de Israel de Abraão. E aí ele pegou e falou assim, que Deus já falou de várias maneiras diferentes, mas hoje, atualmente, nos tem falado, nos tem dito pelo Filho. Então Deus tem uma maneira muito diversificada de falar, né? Ele fala o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que quer, Ele usa quem Ele quer, né? Então Deus é Senhor e faz do seu jeito, da sua melhor maneira. Pastor Lorival, meu querido, seja muito bem-vindo, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria ter todos vocês aqui nesta noite, aqui na programação. Este é o Igreja Viva, programação que vai diariamente para você a partir das 10 horas da noite, ou um pouquinho mais, né? Se tivermos aí algum trabalho, alguma atividade desenvolvida ao longo da noite, então a gente corre para chegar em casa, né? Para entrarmos aqui ao vivo com você, ok? Bom, tem mais alguns assuntos que eu gostaria de falar, né? Eu estava numa live antes dessa, né? Que o sinal caiu e caiu tudo, né? E aí eu tive que voltar. E eu tinha falado a respeito de Zaqueu, né? Zaqueu foi um homem que teve um olhar muito diferenciado, né? E tanto é que ele sobe em cima de uma árvore, e quando ele sobe em cima da árvore, ele olha tão focado a Cristo, tão interessado em receber de Cristo alguma coisa, porque ele já tinha ouvido falar tanto daquele homem que estava fazendo milagres, prodígios de maravilha, e aí ele olha para Cristo de maneira diferente, né? E aí Jesus diz para ele, né? Desce da árvore, desce daí, que hoje me convém pousar na tua casa, quero ter um momento de comunhão contigo. Mas a gente vai ver que a mulher do fluxo de sangue também experimentou isso, quando ela olhou para Jesus, né? Ela olhou para Jesus com uma fé tão intensa que ela disse para si mesma no seu coração, se eu apenas tocar na hora dos seus vestidos, eu vou ser curado, esse mal sairá de mim. O centurião de Cafarnaum, nossa, esse homem olhou para Jesus de um outro jeito. É um homem que teve um olhar incrível, fantástico. E Jesus se propõe a ir orar lá por aquela pessoa que estava enfermo, que ele veio interceder, e ele falou assim, não precisa ir para minha casa não. Lança uma palavra aí. Pode lançar uma palavra que eu sei que vai atingir ele lá. Gente, eu achei incrível, né? Que homem de um olhar tão fantástico, tão peculiar. Ele olhou a Cristo sabendo quem ele era e o que podia fazer. Até o Senhor Jesus diz que este homem teve uma grande fé. Sua atitude é ímpar, né? Então tem aí o centurião de Cafarnaum, tem a mulher cananeia. A mulher cananeia também olhou para Jesus. A resposta que ela dá mostra para a gente que ela teve um olhar muito diferente. Letícia, seja bem-vinda, querida. Uma ótima noite. O cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele era cego. Ele era cego só nos olhos carnais. Ele era cego porque não enxergava de forma física. Mas no seu entendimento, ele não era cego. Não era.
O cego Bartimeu, quando Cristo passa, o que é que ele fala? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ué, com entendimento, ele sabia quem era Cristo. É um homem que teve um olhar diferenciado, né? Não ficou preso aos olhos da carne, né? Viu muito mais além, né? E aí Jesus manda chamar ele, e aí pergunta para ele, escuta, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E aí viu. Então, gente, o paralítico no tanque de Betesda, tem tanta gente que a gente pode citar aqui. Então a gente, quando lê esses textos, a gente precisa tirar uma lição para a nossa vida. A gente precisa aprender alguma coisa, e isso tem que promover em nós uma forma de ver as coisas diferente. Jó 42:5, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ao ouvir esta palavra, ao ouvir a palavra de Deus, passamos a crer para olhar pela fé. Então, o olhar provoca com que a gente pratique a fé. Jó conheci ele de ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Hebreus 12:2, né, que eu já citei, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Isaías 45:22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, quando você olha para Deus, mas focado, olhando certo, acreditando, sem duvidar, esperando com certeza, você alcança. Aí aqui pode ser qualquer um desses itens, né? Salvação, libertação, cura, fé, entendimento, graça, discernimento, e por aí vai. Glória a Deus, glória a Deus. Do tipo, Adri então diz aqui, do tipo profecia, cura, revelação. A igreja hoje está mais incrédulos, né? Ou incrédula. Lembro-me de uma época que sempre alguém se manifestava endemoniado. Hoje isso não acontece mais. Meus filhos de 16 e 13 anos nunca viram algo do tipo. É porque é assim, Adri, antigamente, a vida cristã, antigamente que eu digo, eu vou colocar aí 30 anos para trás. Antigamente a vida cristã era um negócio tão intenso, tão verdadeiro, tão real, tão entregue. Havia uma conversão tão genuína, uma transformação de mente tão viva, que as reuniões, os cultos, o que era ministrado era absorvido, o que era ministrado era praticado. Então havia uma experiência cristã latente, e os demônios viviam do lado de fora, porque os crentes viviam cheios do Espírito do lado de dentro. Então havia uma separação muito clara de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e a gente encontra hoje pessoas com uma vida cristã totalmente bagunçada, deturpada, desorientada, o seu olhar focado em coisas erradas. E aí isso foi criando um caminho para a entrada de muita coisa ruim no mundo da igreja, né? E aí começa-se pelo mundo, né? O mundo começou a entrar dentro da igreja. Porque se as pessoas estão olhando errado, estão olhando para onde? Para o mundo. Então quando elas vão para a igreja, estão fazendo o que para a igreja? Ora, o mundo que elas estão olhando. Não o reino de Deus, que era o foco do tempo antigo. E aí, se entrou o mundo, vai entrar a carne. Se entrou o mundo e entrou a carne, vai entrar o pecado. E aí a gente experimenta essa coisa horrível nos dias de hoje, né? De Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Aí a gente experimenta esse mal horrível. Como se não bastasse, se entrou o mundo, entrou a carne, entrou o pecado, os demônios que viviam do lado de fora agora estão dentro. Então hoje, é que nem você falou aí no texto, por que as pessoas não veem endemoniado caindo na igreja? Porque os demônios estão dentro da igreja, cultuando junto, batendo palma, cantando. Os demônios estão dentro. Porque a vida relevante cristã está ficando deixada de lado.
Então, a oração não é importante, a leitura não é importante. Importante é qualquer outra coisa que no mundo nos atraia, nos ofereça, fique interessante ou criativo. Por que você acha que o mundo propõe tanto para as pessoas? Big Brother, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa, Carnaval. Por que o mundo promove tanta coisa? Porque as pessoas estão mais interessadas nisso. E isso foca as pessoas para o lugar errado. E aí focou, pronto, perdeu o discernimento, perdeu a visão, perdeu o foco. Então a gente vai experimentando essa situação muito complicada, muito ruim. Estou lendo, né, aqui ela continua dizendo, estou lendo um livro que fala sobre este assunto, muito legal, do inimigo no meio da igreja. É o que a gente vive. Então o diabo ficou durante muito tempo do lado de fora, mas muito tempo, e ele não entrava. Por quê? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo, e ela cheia do Espírito Santo não tem espaço para o inimigo entrar. Mas o que aconteceu? Ele foi colocando o mundo de maneira muito interessante para as pessoas. Hoje em dia o mundo é muito interessante, é muito bom. Diga-se de passagem, essa geração que está chegando é uma geração que ama o mundo, ama demais o mundo. Aí não tem espaço, né, para o Espírito Santo. Se não tem espaço para o Espírito Santo, na igreja que não vai ser interessante, não vai ser um lugar mais interessante, mais atraente, não vai ser na igreja. Então, é um negócio terrível. E, na verdade, o livro aborda isso mesmo, né? Então, a gente vive dias terríveis. Olha, a gente está aqui, né, fazendo uma live, juntando gente, querendo conversarmos a respeito do reino de Deus, alcançarmos pessoas para o reino de Deus. Mas eu entendo a dificuldade disso tudo. Eu não sou um camarada que estou aqui e acredito que tudo vai ser fácil. Não, eu entendo as dificuldades de tudo isso, vai ser muito difícil. Mas a gente está aqui para fazer, esperamos fazer da melhor maneira, mas é um trabalho árduo. Antigamente, a igreja trabalhava só fora. Então a gente evangelizava, ganhava as pessoas, pregava, o Espírito Santo nos usava e sacudia o negócio. Então a igreja trabalhava fora. Ela cumpria o seu papel, uma vez que eclésia significa chamados para fora. Então ela ia para fora e fazia o papel de igreja, Deus era glorificado e o reino crescia. Hoje, como é que está a situação hoje? Hoje a gente tem que trabalhar para tentar ganhar os de fora e ficar evangelizando os que estão dentro. Incentivando os que estão dentro. Olha, não desanima não. Olha, continua. Segue aí. Não, Deus vai fazer. Calma, leia, ore, jejua, se enche de fé, acredite. Imagina, ficar trabalhando dentro e fora agora. Dentro e fora. Ninguém merece, né? Então a igreja, ela perdeu o seu foco. E aí é o tema que a gente está aqui hoje tentando, né, construir algumas informações na vida de muitos. Onde está o seu olhar? Para onde você está olhando? E para onde você está olhando é aonde vai se estabelecer o que virá para você. Para onde você está olhando? Para os problemas, para as lutas, para as tribulações, para as aflições, para as enfermidades? Ou você está olhando para a vitória, para a cruz, para o perdão, para o amor? Para onde você está olhando? Então, o nosso olhar determina aquilo que vamos viver, experimentar, receber. É o nosso olhar. Tudo entra primeiro pelo nosso olhar, né? O olhar é um negócio terrível. Wellington, seja bem-vindo, querido. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, que maravilha estar com vocês nessa noite de frio. Uma noite de muito frio, né? Mas é muito bom ter vocês aqui junto, onde a gente pode aqui falarmos a respeito do reino de Deus, né? E oxalá que o Espírito Santo aqueça os nossos corações e aí possamos então ter um despertamento, né? Um despertamento para a vida espiritual, um despertamento para a vontade de Deus e que possamos buscar, né, realmente o que Deus quer para as nossas vidas. Meus queridos irmãs e irmãos, são então aí 11 horas 56 minutos, faltam 4 minutos para quarta-feira. Estamos prestes aí a virar a noite, né? E entrarmos aí no novo dia.
Hoje, dia 18, né, de julho de 2017, daqui a pouco, dia 19 de julho. Vocês perceberam como esse primeiro semestre voou? Gente, o que foi este primeiro semestre? Parece que foi ontem que a gente estava ali falando de Feliz Ano Novo. Esses 6 meses voou. E está chegando mais 6 meses pela frente que vai voar. E tudo está passando muito rápido, muito rápido. Então a gente precisa olhar para isso e perceber o que é que eu estou fazendo. O que é que eu estou conseguindo, conquistando para Deus, para a sua glória, para o seu reino. O que é que eu estou fazendo? Aonde eu estou sendo útil? A gente precisa perceber essas coisas, porque o tempo está passando. E o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele disse assim, que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Então a gente tem que pregar a palavra de Deus de dia e de noite, e a gente não pode parar. Então, o tempo está correndo, e a gente tem que correr atrás desse tempo para alcançarmos o maior número de pessoas para esta verdade. A verdade com que Cristo nos libertou, com que Cristo nos salvou e se deu por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, vou aqui tomar uma água. Daqui a pouquinho eu volto com você e com muito mais. Okay. Estamos de volta com você aqui no nosso Igreja Viva nesta noite. E estamos falando a respeito do olhar, né? Para onde está o nosso olhar, para onde estamos focados, para onde estamos olhando. Olha quanto assunto, né, gera em torno desse tema. A gente não pode esquecer de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. Lá está escrito assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então é isso aí. Então, por que eu não vou ficar com os meus olhos focados e fitos neste mundo que passa? O mundo passa e com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu vou ficar com os meus olhos focados neste mundo que é temporal, daqui a pouco acaba? E aí o apóstolo Paulo nos chama a ter uma reflexão diária para termos um olhar nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Isso é fé. Então você vive por uma coisa que você não está vendo. Você acredita numa coisa que aparentemente os olhos não estão vendo, porque elas são espirituais, estão em outro mundo, estão em outra dimensão.
A nossa pátria não é aqui. Não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Então minha pátria não está aqui, mas eu aguardo a minha pátria que virá e eu tomarei posse dela e herdarei ela. Então é uma promessa em coisas que não são palpáveis, mas que a gente se apega nela e crê pela fé. Então é o nosso olhar que mostra que tipo de vida que a gente vai experimentar. É aonde a gente está focado, né? Então a reflexão que eu queria deixar para você na noite de hoje é: policie aonde está o seu olhar. Avalie aonde você está focando as coisas, né? E que energia e que demanda você está dando a isso. Porque se você estiver focando naquilo que não se vê e estiver gastando bastante energia naquilo, você está indo bem. Está focando certo, a vitória é certa, você vai desfrutar, é garantido. Agora, se estiver focado naquilo que é temporal e passageiro, daqui a pouco acaba. E quando acabar, o que vai restar? Então, é a reflexão que a gente tem que ter, é o que temos que pensar para termos uma vida de vitória e uma vida de bênção. Entrou aqui também o Felipe, né? Felipe Lima, seja bem-vindo, querido, aqui no nosso programa Igreja Viva. 00:02 em São Paulo. E estamos com você aqui. Estamos aí praticamente, né, 1h15, né? A gente entrou aqui, acho que era 10h15, né? Tava meio ruim para entrar no começo, porque não conectava. E o Facebook às vezes tem disso, né? A gente arma toda a live, né? Prepara tudo e a gente vai entrar e tá assim, ó, go! E aí não vai, né? Não vai. E aí tivemos que esperar. E aí atrasou um pouquinho. Mas geralmente a gente faz uma programação de estarmos aqui em torno de 1h30, 1h40, ou no máximo até 2 horas, né? Nesse bate-papo. E aí a gente lê os comentários de vocês e a gente vê o que é que vocês estão passando, aprendendo, experimentando, né? E a gente vai dividindo, né? Dividindo aí essas experiências e todo mundo vai crescendo com essas informações. Mas chegamos então aí à 00:03 da madrugada. Se vocês quiserem se manifestar, dizendo algo, comentando algo, a gente prossegue aqui mais um pouco. Se não, eu acredito que por aquilo que foi dito e ministrado, né? E administrado em torno de nós hoje aqui na noite, a gente pode tirar uma grande lição disso, a gente pode aprender, praticar e ser grandemente abençoado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Olha, o nosso pastor Aldo Bezerra esteve ontem conosco e está hoje de novo conosco aqui no Igreja Viva, meu pastor querido, lá do Templo do Amor. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui participando. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui os nossos irmãos, né, da fé, muito próximos a nós, porque fazem parte do nosso ministério, Igreja de Deus em Cristo. Fico muito feliz, todos vocês sejam muito bem-vindos. E você que participa de uma outra denominação, ou até que não participa de nenhuma denominação, é muito bem-vindo. É muito bom a gente estar aqui e nos reunirmos aqui em torno desse bate-papo, em torno da palavra de Deus, e crescermos, né, em informação. O mais importante na vida é conhecermos aquilo que Deus estabeleceu para nós por meio da sua palavra e aprendermos com aquilo e levarmos aquilo para a prática, e a prática nos trará experiência e a experiência moldará em nós o caráter de Cristo. Então, isso não tem preço, né? Isso é bom demais. E quando a gente pode fazer isso junto com os irmãos, trocando informação e agregando um na vida do outro, isso é maravilhoso. Não é à toa que as Escrituras diz: oreis uns pelos outros. E a gente vai orar uns pelos outros para quê? Para que possamos sarar. Então, quando a gente sara de todos os males que nos cercam, né? Não só de enfermidade física, mas todos os males que nos cercam, a gente sara. E quando a gente é sarado, a nossa integridade, a nossa unidade, a nossa irmandade, ela se manifesta. E aí a gente experimenta, né, coisas maravilhosas da parte de Deus em Cristo Jesus. Pastor, enviei um sem convite para minha lista e tenho fé que algumas pessoas que estejam precisando, o Espírito Santo vai agir. Meu querido,
Que atitude maravilhosa, Deus realmente te abençoe em Cristo Jesus. Muito legal. É isso aí, gente, tá vendo? Envia aí para os seus amigos, pega este link aí, ó, espalha ele aí na sua página, porque a gente vai juntando muitas pessoas para esse momento muito bom. Estamos aqui diariamente, sempre depois das 22 horas, para este momento de bate-papo, tá ok? Este é o Igreja Viva, que está sempre com você, e a gente estamos sempre juntos. Poxa, a vinheta nem esperou terminar de falar, já entrou antes. Meus queridos, olha, foi realmente muito edificante, muito bom e muito prazeroso a noite aqui com vocês. 00:07, quarta-feira, né? Estamos aí em plena quarta-feira. Ao longo da programação, tá? Todas as informações que passou aí para você, das nossas redes sociais, você podendo se adicionar nelas, né? Será um prazer, tá? Se associe aí no Facebook, adicione no Google, no YouTube. Você teve aí também o WhatsApp, Twitter, enfim. É por esses meios dessas redes sociais que a gente se comunica, que a gente participa de um monte de coisa e fica sabendo tudo que está acontecendo. E ali também postamos, né, as informações do que estamos fazendo, elaborando, pretendendo, e a fim de que possamos estar, né, um divulgando o trabalho do outro, orando e crescendo nisso tudo. Só para retificar, tá? Já disse, mas eu vou só deixar claro mais uma vez. Você que tem algo que gostaria de divulgar na live, já que está espalhando, né, o link para várias pessoas, mas de repente você quer divulgar alguma coisa na live, manda para mim aí pelas redes sociais que você está recebendo na programação. Manda para mim as informações do evento, dia, hora, como é que vai ser, o que vai ser, e eu faço aqui uma vinheta e a gente espalha aqui no meio da programação para que todo mundo fique sabendo, ok? Então vira, né, uma via de mão dupla onde todo mundo participa. Eu participo aqui falando, anunciando e transmitindo, e você assistindo, compartilhando, lendo e também colocando aí as suas informações, ok? Foi um prazer enorme estar com vocês na noite de hoje. Um super abraço e beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, ok? E no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Um abraço bem forte. Amanhã estamos juntos novamente. Tchau. Okay.